Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, dirigindo-se à sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja, patrono dos confessores e teólogos da moral. Um homem que, como o Senhor no Evangelho de hoje, também experimentou a rejeição dos seus, mas que jamais deixou de anunciar a misericórdia de Deus. A liturgia da palavra nos conduz a uma profunda reflexão sobre o drama da incredulidade e a graça de reconhecer Deus onde menos esperamos. De onde lhe vem tudo isso? A cegueira da familiaridade. O Evangelho nos apresenta uma cena carregada de tensão espiritual. Jesus retorna à sua cidade natal, Nazaré, e vai à sinagoga, lugar da palavra e da oração. Ao ouvir seus ensinamentos e testemunhar os milagres que dele procediam, o povo não se alegra, não se converte, mas se escandaliza. Dizem: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? O problema aqui não é a dúvida racional, mas o coração fechado à revelação. Eles conheciam Jesus por fora, por sua história familiar, mas não o reconheciam por dentro, como o Verbo encarnado. O escândalo nasce da incapacidade de conciliar o divino com o cotidiano, o extraordinário com o simples. Quantas vezes, irmãos, também nós caímos nesse erro? Queremos ver Deus em grandes sinais, em visões, em milagres retumbantes, e não o reconhecemos nos humildes, na Eucaristia, no pobre, na palavra simples do Evangelho. A familiaridade com as coisas de Deus pode nos anestesiar. Frequentamos a igreja, ouvimos a missa, mas deixamos de nos maravilhar. O texto termina com uma nota que deve nos fazer tremer. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Veja, Deus não é impedido de agir, mas Ele respeita a nossa liberdade. Onde há dureza de coração, Ele se retira. Onde não há fé, a graça não encontra espaço para florescer. Este é um evangelho de dor, mas também de esperança. Ele nos mostra que a fé é a porta para os milagres. Não apenas os milagres físicos, mas os espirituais, a conversão, a cura interior, a força para perdoar, o ardor para evangelizar, a esperança que não morre. Quantas vezes pedimos: Senhor, age em minha vida, mas ainda não lhe abrimos o coração. Santo Agostinho dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O milagre exige um sim da nossa parte, mesmo que seja pequeno. A primeira leitura da liturgia de hoje, tirada do livro do Levítico, nos recorda as solenidades instituídas por Deus: Páscoa, Pentecostes, Dia da Expiação, Festa das Tendas. Em todas elas há um padrão: reunir o povo, fazer memória das obras do Senhor e oferecer sacrifícios de louvor. Essas festas prefiguram nossa vida cristã. Somos o povo pascal, chamados a viver a nova aliança.
Mas essas festas também nos alertam. Sem fé, as solenidades se tornam vazias. Podemos ser, ou melhor, termos calendários litúrgicos completos, incenso, hinos, mas sem fé, Deus se cala. O povo de Nazaré teve a maior solenidade possível, o próprio Deus caminhando entre eles, e o rejeitaram. Nós temos a Eucaristia, temos os sacramentos, temos a palavra. Estamos acolhendo Jesus ou o desprezando? Santo Afonso também enfrentou a rejeição. Fundador dos redentoristas, escritor e missionário incansável, foi incompreendido por seus próprios irmãos e chegou a ser expulso da congregação que fundou. Ainda assim, não se amargurou. Continuou a pregar o Evangelho com doçura, verdade e misericórdia. Afonso foi um mestre da fé inculturada. Ele falava aos camponeses com imagens simples. Ensinava os pecadores que Deus é Pai. Lutou contra o rigorismo jansenista com o equilíbrio da moral católica. Ele compreendeu que a fé cresce quando se encontra com o rosto da misericórdia. Como Jesus, ele não foi honrado em sua pátria, mas tornou-se uma luz para a Igreja Universal. Ele nos ensina que o verdadeiro fruto da fé é a fidelidade, mesmo no silêncio de Deus, mesmo na incompreensão dos homens. Na antífona da comunhão, ouvimos as palavras de Jesus: Fui eu que vos escolhi para irdes e produzirdes fruto. Ir, crer e frutificar. Essa é a missão de quem o reconhece. Santo Afonso dizia que a devoção à Eucaristia e também à Santíssima Virgem são dois pilares que sustentam a alma. Para ele, a fidelidade eucarística era a fonte de sua fé e da sua perseverança. Que também nós aprendamos a ver o invisível no altar, a crer contra todas as evidências humanas, a acolher o milagre que Deus deseja fazer em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos faz um convite duro e necessário: superar o escândalo da fé. Deus não se impõe, Ele se propõe. E muitas vezes vem em formas que não esperamos. O carpinteiro de Nazaré, o sacerdote humilde, a missa de cada domingo, um sacrário silencioso. Peçamos hoje a graça de reconhecer o Senhor quando Ele nos visita, de não perdermos os milagres por causa da incredulidade e de termos, como Santo Afonso, um coração fiel até o fim. Rezemos assim: Senhor Jesus, abre os olhos do nosso coração para reconhecermos Tua presença em nossa vida cotidiana. Cura-nos da incredulidade que impede os Teus milagres. Dá-nos uma fé viva, como a de Santo Afonso Maria de Ligório, que Te adorava na Eucaristia e Te seguia mesmo na dor da rejeição. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.